Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula da nossa disciplina de probabilidade. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a definição frequentista ou estatística de probabilidade, que ela surgiu, na verdade, por uma limitação da definição clássica que a gente estudou na aula passada, né? Só relembrando, a definição clássica diz o seguinte, que a partir então de um experimento aleatório, nós temos um espaço amostral e a partir disso a gente pode contabilizar então o número de elementos favoráveis desse meu evento A de interesse sobre o número de elementos total, né? E a gente pressupõe que todos os seus elementos tenham a mesma chance de ocorrência, né, desse espaço amostral, ou seja, significa que o espaço é um espaço amostral equiprovável, não é? Então, a gente viu alguns exemplos nas quais há uma certa dificuldade de implementar a definição clássica. E algo que pode resolver para nós essa situação é quem? É justamente essa abordagem frequentista de probabilidade, tá? Essa abordagem ela foi proposta aí por vários autores, né? Entre eles von Mises e também John Venn, que foi um matemático barra estatístico britânico, né, do século XIX, que desenvolveu até aqueles diagramas de Venn que nós observamos lá na teoria dos conjuntos, tá? Então houve alguns pensadores ali, basicamente na metade do século XIX, né, que viram essa necessidade e começaram a trabalhar dessa maneira. Então, o que diz então a definição frequentista de probabilidade? Então, ela nos faz pensar, né, que a gente pode repetir então o nosso experimento aleatório N vezes, né? Então, a gente vai repetir, por exemplo, se o meu experimento aleatório é o lançamento de um dado, eu vou repetir ele N vezes, tá? Vamos pensar num ponto de vista teórico, né? E aí, o que a gente faz com essas repetições? Nós vamos, então, contabilizar, ou seja, contabilizar do ponto de vista de uma frequência, né? Como uma frequência absoluta. Nós vamos contar, então, o número de vezes que o evento A ocorre, que o nosso EV de interesse. A gente vai chamar essa frequência aí, né, essa quantidade, essa contabilização do evento A de NA, né? Então, ou seja, é o número de ocorrências do evento A. E aí a gente define, então, o que? A frequência relativa, né? Então, isso a gente já estudou, né? Vocês já estudaram lá em estatística descritiva, como que a gente constrói, por exemplo, como que se calcula uma frequência relativa a partir de um evento A. Né? Então a gente diz que a frequência relativa de A nas n repetições é dada dessa forma, né? Ou seja, a frequência relativa de A nada mais é do que o número de ocorrências desse evento, né, que isso seria uma frequência absoluta, sobre o total de vezes que nós repetimos esse experimento. Né? É claro que se você repetir duas vezes, três vezes, a gente vai ter, então, a gente pode ter uma ideia errônea, né, em termos de probabilidade, porque a nossa ideia é utilizar esse conceito da frequência relativa para tentar construir, então, uma probabilidade, né? Poder calcular probabilidades a partir desse conceito, né? Então, o que nós sabemos, né? O que nós observamos pela teoria? Que quando esse n cresce muito, né? Ou seja, eu aumento esse número de repetições, ou seja, do ponto de vista teórico, eu faço o n tender a um número infinito de repetições, né, sucessivas e também independentes, tá, pessoal? O que significa isso? Que o primeiro lançamento não influencia no resultado do segundo, que posteriormente não influencia no resultado do terceiro lançamento e assim sucessivamente, tá? Né? A gente observa que quando a gente aumenta então esse n de forma sucessiva e de forma independente, essa frequência relativa tende a uma constante p, né? Tende a um número constante, né? Ou seja, ela vai ficar aí girando, né? Ficar em torno, né? Cada vez mais próximo de um valor P. A esse valor P nós designamos probabilidade de A. Então, matematicamente, é como se a gente falasse o seguinte, ó, né? Então, aí lá no cálculo diferencial integral, a gente aprende o conceito de limite,
E aí a gente tem o quê? Que quando o limite, ou seja, eu levo essa razão, né, que é a minha frequência relativa, eu vou levando ela para um n tendendo a infinito, ou seja, para infinitas repetições, a gente observa que a probabilidade, então, de A é igual a uma constante P. Né? Então é a mesma ideia. Se eu lançar, por exemplo, 100 vezes uma moeda e contabilizar o número de caras, você pode chegar, olha, o número de caras foi 49. Então 49 sobre 100, 0,49. Então, ou seja, está se aproximando do que a gente sabe pelo senso comum que seria igual a meio. Se eu, ao invés de ser jogar 1000, talvez a gente obtenha lá 0,4999, né? Se fosse infinitas vezes, a gente teria exatamente essa constante igual à probabilidade do A, que seria 0,5, tá certo? Então essa que é a ideia do conceito frequentista, ou seja, a partir da frequência relativa, né, do número de vezes que esse evento A ocorre em n repetições, né, se essas repetições forem grandes, né, a gente consegue então aproximar o resultado dessa frequência para uma probabilidade de ocorrência desse evento A, tá? Então, a ideia é o seguinte, né? Então, realize ou observe um experimento um grande número de vezes e conte quantas vezes o evento A ocorre. Né? Então, a probabilidade P de A é calculada dessa maneira. O número de ocorrências de A, né? Que é o N de A, sobre o número de repetições total, né? Que você tem desse experimento aí. Tá? Então, assim, ao calcular a probabilidade pelo método da frequência, a gente vai obter, evidentemente, uma aproximação em lugar de um valor exato. Né? Você só teria um valor exato dessa probabilidade se o n tender ao infinito. Porém, é uma maneira da gente conseguir, né, responder a várias questões que a definição clássica não respondiam. Né? Então, a frequentista ou a estatística, a definição de probabilidade frequentista ou estatística acabou superando aquela dificuldade dos elementos do espaço amostral, por exemplo, terem probabilidades diferentes, né? Terem chances diferentes de ocorrência, tá? Então, assim, o que, que a gente tem? Então, à medida que o número de observações aumenta, as aproximações tendem a ficar mais próximas da verdadeira probabilidade, tá? Claro que esse fato é um fato hipotético no mundo real, né? A gente nunca vai conseguir jogar infinitas vezes uma moeda ou um dado ou sei lá, o que a gente tiver interessado. Mas a gente sabe que pela teoria matemática a gente consegue aproximar por uma probabilidade mais exata à medida que esse n é muito grande, tá? Bom, então eu vou realizar então aqui um exemplo no R, tá? Primeiro eu vou contar aqui para vocês, vou mostrar o script do R, depois eu vou fazer junto no arquivo do R, né? Bom, então o que, que a gente tem aqui, pessoal? Olha só, né? Então aqui eu estou fazendo um primeiro estudo, que é o seguinte, se um dado fosse lançado 10 vezes, vamos ver se realmente esse N acontece, né? E contássemos quantas vezes saiu a face 4. Qual seria a probabilidade desse evento? Né? Então, o que eu quero mostrar com isso? A gente precisa fazer isso para calcular a probabilidade? Precisa usar o conceito frequentista? Não. Por quê? Porque é muito simples, né? A gente sabe que a gente já até calculou qual que é a probabilidade de sair uma face 4 quando você lança um dado honesto. É 1 sobre 6, ou a gente tem essa resposta aqui, ó, 0,1666, né? Então pode ser 0,167, mas isso daqui é uma dízima, tá? Então, a gente vai tentar usar o conceito da frequência relativa para ver se realmente, à medida que eu vou aumentando o n, a frequência relativa, né, que eu vou contabilizando lá, por exemplo, o número de quatros, né, que vai aparecendo nas n repetições, vai aproximando desse número aqui, tá? Então, vamos ver se isso é verdade. Então, como que a gente faz isso no R? Né? No R é o seguinte, então primeiro eu vou definir ó, o tamanho da amostra. Então, primeiro o meu N, ó, vou entrar aqui com o valor 10, tá? 10 lançamentos. Depois eu vou armazenar, pessoal, eu tenho que armazenar os meus resultados, porque eu vou jogar isso 10 vezes, né? Então eu vou criar aqui, né, eu vou chamar de X um valor numérico que vai depender do meu N, né? Então o X aqui seria uma espécie de um vetor, né, que ele vai está contabilizando aqui os resultados desses 10
lançamentos. E como que vai ficar a estrutura de repetição? Então, a estrutura de repetição fica na seguinte, né? Eu tenho que aplicar uma maneira, utilizar um comando chamado for, né? Então, eu vou fazer repetições disso, né? Então, como que é isso, né? É o seguinte, então eu entro com esse comando, eu falo aqui fazendo um for, né? Ou seja, para i indo de 1 até n, né? Então esse i aqui representa 1, 2, 3, 4, no caso vai ser, esse 1 vai de 1 a 10, tá? Esse caso vai de 1 a 10, porque eu fixei que o meu n é 10, né? E aí eu vou construir a minha amostra aleatória, tá? A minha amostra, né, de tamanho 1, né, dos números de 1 a 6, ou seja, o que eu quero dizer isso? Eu vou dessa amostra, desses valores de 1 a 6, né, que são os valores possíveis de um dado, eu vou retirar um único valor, né? É como se uma amostra aleatória, é como se eu lançasse, então, um dado e ali ele vai sortear um deles, né? Por que eu posso fazer isso? Porque a gente sabe que nesse caso específico, cada resultado do espaço amostral possui a mesma probabilidade, que é um sexto, né? Então, como que a gente retira isso? A gente usa esse comando, ó, o sample, né? O comando sample, que significa aí, que significa aí amostra, né? Para nós, é, ele sorteia para a gente, então, um valor, né? Então, aqui, o que ele vai sortear? Ele vai sortear entre o número 1 e 6, ele vai pegar um único valor. Então, ou seja, eu estou atribuindo isso a um xi. Então, por exemplo, quando for o primeiro lançamento, né? O n for igual a 1, lancei uma vez. Então, eu vou ter aqui um x1 e vou ter um resultado. E ele vai guardar isso para mim aqui dentro, né? Quando tiver um x2, ele vai fazer isso aqui de novo, vai guardar o resultado aqui dentro. Até eu ter aqui o quê? Esse x eu vou ter uma porção de valores, né? De 10 valores, que são os resultados de cada um dos lançamentos, tá? Então, se eu abrir aqui com parênteses, eu fecho aqui também. Aí no final das contas eu tenho que avaliar o total, né? Eu tenho que contabilizar o número de quatros, né? Porque é isso que eu tenho interesse. Eu vou contabilizar os números do evento A e aí dividir pelo total de números que eu repeti, que no caso é 10, né? Que é o nosso aqui n de A. Então eu uso esse comando, ó. Eu vou pegar então a soma, né? A soma vai me dar, dos x, né? Já que cada um desses, já que o x é um valor que é um valor que vai segurar para mim, né? Os 10 resultados possíveis desses 10 lançamentos, né? Então, quando eu faço a soma, eu obtenho o número total de valores igual a 4. Então, eu faço a soma por esse comando, né? Sum é soma, e aqui indicando para ele que eu quero fazer a soma de quando x for igual a 4. Então, nesse caso, apareceu 3. Então, dos 10 lançamentos, 3 saiu 3 vezes o 4. E aí a gente vai estudar a proporção de valores, que é a frequência relativa, ó. Então, é 3 sobre 10, né? Então, ó, 3 aqui sobre 10, né? O lente, que é o comprimento do x. Então, dá 0,3. Né? Então, ou seja, deu 0,3. É evidente que essa não é a probabilidade. Por quê? Porque um n é muito baixo. O que vai acontecer quando a gente for aumentando isso? Né? Será que vai aproximando para um sexto, que é o 0,1667? Então, olha só, agora eu vou fazer isso com tamanho 100. Então, n é igual a 100. A única diferença é que agora eu vou armazenar 100 valores. Quando a gente for fazer a soma, olha só, de 100 apareceu 16, desculpa, 13. Então, de 100 vezes que eu lancei a moeda, 13 saíram a face 4. Então, eu venho aqui, 13 por 100, 0,13. Quando eu faço 1000, a mesma coisa. Agora eu tenho 1000 valores. Quando eu lancei 1000 vezes a minha moeda, desculpa, meu dado, em 146 vezes saiu a face 4. Então, a proporção, né, que é a frequência relativa, é 146 dividido por 1000, dá 0,146. Né? Então, observem que isso está se aproximando de quê? Né? Ele estava lá 0,3, foi para 0,13, agora 0,14. Né? Quando eu faço para 10.000, olha só, 10.000, eu observo 1.586 vezes saiu a face 4, em 10.000 lançamentos. Então, olha qual que foi a frequência relativa, 0,1586. Né? Então, ele está se aproximando. Quando eu faço 100.000, em 100.000 lançamentos eu tenho o quê? 16.616 faces 4. E aí, ó,
eu tenho isso já, ó, 0,166, né, 16, ou seja, veja quanto que já está próximo, né? Ou seja, realmente está chegando próximo a um sexto. Quanto mais eu estou aumentando o número de vezes que eu lanço, mais de fato ele está aproximando da verdadeira probabilidade, né? E quando eu faço aqui, por exemplo, ó, com 1 milhão, né, 1 milhão de lançamentos, eu tenho que em 1 milhão, 16.911 vezes saiu a face 4. Isso dá 0,16691, ou seja, muito próximo, né, pessoal, dos 0,166666, que é o resultado de um sexto, né? Então, de fato, a teoria se confirma, né? Então, quanto mais você aumenta o tamanho da sua amostra, mais isso tende, mais o valor dessa frequência relativa tende a aproximar da verdadeira probabilidade do evento A, tá? Então vamos ver isso agora, esse exemplo no R mesmo, né? Então aqui, ó, pegando o R, né? Então aqui eu tenho aqui o RStudio, tá? Então o que eu vou fazer aqui primeiro, ó? Vou limpar a memória do software, né, por esse comando, tá? Limpei. Vou pegar uma semente, tá, pessoal? Por que eu vou fazer isso? Para fixar. Porque como eu estou usando esse comando aqui, ó, o sample, cada vez que eu compilar esse código, ele vai me produzir valores diferentes. Vocês vão ver, então vou pegar uma semente qualquer, diferente da que eu peguei no exemplo dos slides, né? Vocês vão ver que vai dar um resultado diferente aqui, tá? Mas não importa. O que importa é que, à medida que eu vou aumentando o n, de fato, aquela razão, né, a frequência relativa vai se aproximando da verdadeira probabilidade. Né? Então, vamos ver aqui. Ó. Então, vou pegar a semente aqui igual a 0, tá? 0. Né? Então, aqui, ó, um n igual a 10, tá? Um n igual a 10. Aqui o x, esse valor numérico, ó, cliquei, né? Então, observe que se eu pegar aqui, ó, o x, você observa que vai aparecer vários zeros, né? Por quê? Porque ainda não fiz os lançamentos. A ideia é que cada zero aqui seja preenchido com o quê? Com o resultado de um lançamento, né? De uma repetição do meu experimento aleatório, que é jogar um dado. Então, por isso que eu tenho 10 aqui, tá? Cada um deles vai ter o resultado aí da face do dado, né? Então, agora eu vou fazer aqui, repetir a minha estrutura, ó. Quando eu faço esse for, beleza, ó, ele já compilou, ó, ele já compilou. Agora, se eu escrever aqui quem é o meu x, ó, opa, vou pegar aqui, ó, acho que ele... ele não vai dar, eu preciso retornar isso para ele poder contabilizar, né? Mas se eu pegar aqui, por exemplo, ó, quem que é o meu x, vamos colocar aqui, ó, meu x, não, o x acho que era um minúsculo, né? Ó, tá aqui o resultado do x, ó. Tá vendo, pessoal? Olha o resultado do x, ó. Primeiro resultado saiu a face 6, no segundo 1, no terceiro 4, no quarto 1, no quinto saiu a face 2, face 5, 3 e assim sucessivamente. Então, olha, só uma vez saiu 4, né? Então, quando eu fizer essa soma, vai aparecer somente o número 1. Olha lá, soma igual a 1, né? Ou seja, ele contabilizou só uma vez o 4, tá? Então, quando a gente vem aqui e calcula, então esse P1 é quem? Vai ser a proporção de valores igual a 4, né? Ou seja, vai ser a nossa frequência relativa, que é o número favoráveis de A sobre N. Então, quando a gente fizer o nosso P1, ele vai dar o quê? 1 dividido por 10, que é 0,1, tá? Ótimo. Então, para N igual a 10, deu 0,1. Vamos ver agora para N igual a 100, tá? Então, para N igual a 100, ó, vou lá, já vou fazer direto, tá, pessoal? Vou repetir aqui a nossa estrutura. Repetir. Então, aqui, só para termos de curiosidade, ó, se eu colocar o valor do x, né, ele já vai me dar os lançamentos do dado, né? Então, aqui, ó, aqui estão, ó, as faces que saiu, né, dos dados. A gente observa agora que tem vários 4, né? Ó, aqui, né? Aqui saiu 4 vezes seguidas, né? Então, são todas as faces, né? Cada um deles representando a face de um dado de um experimento aleatório. Quando a gente faz essa soma, quanto que deu a soma? Ó, deu 16, tá? Então, 16. Então, ele vai fazer o quê? 16 dividido por 100, que vai ser 0,16. Né? Então, o P2 ó, já deu 0,16, ó, já quase bateu, cravou em cima do que é
a verdadeira probabilidade, né, pessoal? Que é 0,16666, tá? Agora vamos lá, pessoal, ó, aumentando para 1000, né? Aumentando para 1000. Aumentando para 1000, tá? Já vou fazer direto aqui. Então, para 1000, vejam só, de 1000 vezes que a gente lançou, 177 era, desculpa, 178 saiu a face 4, que já foi para 0,178. Então observem que assim, esse valor, essa proporção, ela fica flutuando, né, em torno do verdadeiro valor da probabilidade, daquele P, né? Então deu 0,16, foi para 0,17, depois vai abaixando. Quanto mais você aumentando o N, ele vai ficar flutuando, essa flutuação vai ficar cada vez menor, até que se N tendência a infinito, ele iria coincidir exatamente com o valor da probabilidade, né? Agora, um N igual a 10.000, ó, vamos, né, já direto aqui para o 10.000. Para o 10.000 saiu 1.691, ó, voltou lá para 0,1691, né? Agora, para uma amostra de tamanho 100.000, tá? Né? Fazendo todos os passos ali, para 100.000, ó, aqui o R já está trabalhando mais, ó, ele já deu, veja só, em 100.000 lançamentos, pessoal, saiu 16.690 vezes a face 4, ou seja, dá uma frequência, ó, de 0,169. Então vejam que já está, né, basicamente é a probabilidade de você lançar um dado e sair a face 4. Né? E agora 1 milhão só para a gente fazer todos os exemplos aí, tá, pessoal? Só para a gente fazer todos os exemplos. Quando a gente calcula, então, 1 milhão aí, né, a gente, claro, que quanto mais o N vai aumentando, ó, mais o R vai trabalhando, porque ele tem que fazer o quê? Ele tem que sortear, ele tem que... ele vai fazer o lançamento, guardar o resultado, fazer o lançamento, guardar o resultado, fazer o lançamento, guardar o resultado, quanto? 1 milhão de vezes, né? Então, dependendo do N, o computador vai trabalhar mais. Aí o que, que a gente resultou? Ó, que a probabilidade, ó, quanto que deu? Ó, 0,1665, né? Ou seja, está muito próximo aqui, né? Já não tem praticamente diferença. E aqui vamos comparar as probabilidades. Ó, o P1, que é para N igual a 10, P2, 100, N igual a 100, P3 a proporção lá de N igual a 1000, né? O P4, 10.000, o P5, 100.000 e o P6, 1 milhão. Tá? Então, comparando isso, olha só o que, que a gente tem. Ó. A gente tem lá N igual a 10, 0,1, né, que estava bem longe, depois 1,16, 1,17, e a partir daqui, que é o 10.000, ele já começa a ficar praticamente igual, né? Não tem tanta... A diferença já está na terceira casa decimal, né? E quando vai de 100.000 para 1 milhão, a diferença já não é nem na terceira, na quarta casa decimal, né? Então, essa que é a ideia aí da probabilidade frequentista no R, tá, pessoal? Tá ok? Então, a gente pode fazer um gráfico para observar tudo isso, que é exatamente esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico é o gráfico que a gente tem aqui no eixo vertical aqui, que é o eixo, né, das ordenadas, o Y, a frequência relativa. Então, é cada uma das proporções. E aqui a gente tem um número de repetições. Observem que no R, né, esse aqui, por exemplo, esse caso aqui, ó, 1 vezes esse E mais 0,6 significa a notação científica, né? Que é 1 vezes 10 elevado a sexta. E 10 elevado a sexta significa que é 1 milhão de vezes, tá? Então, você observa que talvez num primeiro lançamento, né, ele ficou mais ou menos aqui, ó, né, nesse ponto que deve ser o 0,1, tá? O 0,1. E depois tem... por exemplo, né, para n igual a 1, ele ficou aqui, para n igual a 2, ele ficou aqui, para n igual a 3, aqui, sei lá. E assim ele foi crescendo, né? Observa que aqui, ó, aqui já está na casa de 200 mil, né? Ó, 400 mil, 600 mil, 800 mil e 1 milhão, tá? Então observa como ela tem uma variação muito grande no início e depois isso, ó, vai ter essa linha tracejada em vermelha é a 1 sobre 6, é 1/6, a verdadeira probabilidade, né? Então, o que, que você observa? Que à medida que você aumenta o N, as repetições, isso vai tendo uma flutuação cada vez menor em torno de quem? Em torno da verdadeira probabilidade, tá? Então, assim a gente conclui isso, né? Se o N fosse para o infinito, isso daria exatamente 1/6. Ou seja, as probabilidades calculadas a partir de frequências relativas são estimativas da verdadeira probabilidade, né? Então é por isso que a gente chama de conceito frequentista ou estatístico de probabilidade, porque é uma forma
na verdade, de uma estimativa, né? E a gente observa que isso, na verdade, não é por acaso, pessoal, tá? Não é uma coincidência isso. Isso depois foi demonstrado por alguns matemáticos, né, do século XVIII e posteriormente XIX, né, principalmente um deles chamado Jacob Bernoulli, né, que é a chamada lei dos grandes números, né, que diz o seguinte, que a lei dos grandes números é uma lei que isso é válida, né, basicamente em todos os casos, né, que nos diz que as estimativas dadas pelas frequências relativas tendem a ficar razoáveis com mais observações, ou seja, quanto mais eu aumento o meu tamanho da, vamos dizer, entre aspas, uma amostra, né, quanto mais eu tenho, um N vai aumentando, quanto mais eu aumento o meu número de repetições, mais essas estimativas da probabilidade tendem a ficar ao seu valor real, tá? Então essa aqui é a chamada lei dos grandes números aí, a grosso modo, tá? É um resultado teórico muito mais complexo do que isso, tá? Mas, no geral, é isso que ela fala, tá? Bom, pessoal, então aqui a gente tem um exemplo, né? Então a gente tem um exemplo que seria interessante que vocês tentassem fazer, né? E a gente pode discutir isso depois nas nossas aulas remotas, né? Então aqui a gente tem esse exemplo, ó. Imagina então que um pesquisador tem interesse em avaliar a idade dos alunos que estão cursando a disciplina de probabilidade na UEL, tá? Então, para isso, vamos considerar um total de 50 alunos numa sala de aula. Então, tem 50 alunos que estão estudando probabilidade. A tabela abaixo, né, a tabela de frequências, né, que vocês já viram lá, isso lá em estatística descritiva, mostra então o número de alunos por idade, né? Então o que nós temos aqui, ó? Aqui eu tenho os NIs, né, ou seja, os N's para cada uma das idades, né, a frequência, o número total de alunos, né, para cada idade. Aqui eu tenho uma frequência relativa, um FI, tá? Que é a frequência relativa do total, e aqui eu tenho essa FAQ, aqui seria a frequência acumulada, né? Não sei como foi definido isso para vocês, mas alguns autores definem dessa maneira, tá? Então, ou seja, o que a gente tem aqui, ó? Por exemplo, um aluno que, ou seja, a gente observa, então, 7 indivíduos que têm 19 anos, né? 7 indivíduos, né, que têm 19 anos. Esse NI é como se fosse a nossa frequência, o quê? A nossa frequência absoluta, né? Tá? Seria, por exemplo, o número de elementos, né, de indivíduos que têm, por exemplo, 20 anos. Ou seja, existem 4 alunos que têm 20 anos. Aqui tem a sua frequência relativa e aqui tem a sua frequência acumulada, tá? Então, a pergunta é assim, supondo que num total de N alunos, e N já fosse um número suficientemente grande, né, numa ideia de repetição, tá? Então, o aluno é selecionado ao acaso, né? Qual que é a probabilidade, então, desse aluno ter 17 anos? Ou qual que é a probabilidade desse aluno ter, no máximo, 23 anos? Tá? Então, esse exemplo, eu não deixei a resposta aqui. Então, seria interessante o quê? Que vocês tentassem resolver, né, esse exemplo, e se porventura tiver dúvidas, né, a gente discute isso na aula presencial. Tá ok, pessoal? Então, por hoje é isso. A gente conversou sobre a definição frequentista ou clássica de probabilidade. Na próxima aula, a gente vai ver outras formalizações de probabilidade, porque a definição frequentista foi muito criticada, né? No sentido de que alguns críticos diziam, ora, e se eu tiver situações em que eu não consigo repetir o meu experimento aleatório? Como, por exemplo, qual é a probabilidade de chover amanhã? Né? Chover amanhã vai acontecer uma única vez, não tem como eu repetir o evento chover amanhã. Né? Então, ela foi muito criticada por um grupo de indivíduos que propuseram uma probabilidade chamada de frequentista, uma probabilidade chamada de subjetivista, né, ou a probabilidade, o conceito subjetivo de probabilidade. Isso a gente vai falar só um pouco, vou acabar falando isso com vocês na própria aula remota, tá? Porém, a gente vai observar que no início do século XX, a teoria da probabilidade ela foi reformulada, né? Ela foi formalizada do ponto de vista matemático. E essa formalização solucionou muitas lacunas que esses outros conceitos de probabilidade, a clássica, a frequentista e também a subjetivista, né, proporcionou, tá? E então a gente vai ver ela na próxima aula, tá ok, pessoal? Então por hoje é isso e até mais.